noite, irmão. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus aí, levanta a mão aí. Glória a Deus. Mais um culto de ceia, mais um domingo abençoado na presença do Senhor. Eu quero dizer para você, crie expectativas, porque Deus vai superar todas elas, como Ele tem feito todos os dias, em todos os cultos. Deus está presente aqui neste lugar. Deus está com os ouvidos atentos à oração que é feita aqui neste lugar. Então, não tire os teus ouvidos, não tire a tua atenção daquilo que Deus está dizendo, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está falando, que mesmo nos detalhes, às vezes mesmo no silêncio, Deus, Ele fala conosco, fala ao nosso coração. Amém? Amém? Pega a tua Bíblia agora aí, então. Abre ela. Você que está nos assistindo em casa também, seja bem-vindo. Ceia. Culto de ceia da IEQ Costeira. Glória a Deus. Vamos mudar o falador aqui. Quer trocar a pilha desse livro? Pega o outro aqui. Não está funcionando? Glória a Deus. Deus vai dar graça para nós comprar um microfone novo, irmão. Amém? Livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 5. João, capítulo 4, a partir do versículo de número 5. Eu me lembrei agora, quando a gente começou a igreja lá em 2010. E o meu sonho era a gente ter um microfone sem fio. E eu acho que a gente ficou trabalhando uns 4 anos, pelo menos, sem ter um microfone sem fio. Construindo, fazendo igreja, fazendo banheiro, fazendo salinha. E eu ia nas convenções e estava lá os estandes, o pessoal vendendo os microfones sem fio, aqueles microfones bonitos. Eu olhava o microfone sem fio e vinha embora. E deixava lá o microfone sem fio. Porque não era o tempo de comprar o microfone sem fio, era tempo de comprar areia, tijolo, cimento. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. E agora Deus deu tempo, a gente conseguiu comprar o microfone sem fio quando eu tinha 2. E agora é hora de trocar o microfone sem fio. Graças a Deus. Livro de João, capítulo 4. Versículo de número 5. Quem já achou, diz eu achei. Também depois de todo esse tempo que eu fiquei falando aqui, né, mas não achou aí. E tem gente que está olhando para lá e diz eu achei, mas está lendo lá em cima, ó. Está de conversa para o meu lado aí. Nós vamos começar agora uma série de estudos bíblicos, uma série de aprendizado bíblico, para a gente conhecer bastante a palavra de Deus, para a gente ler bastante, estudar. Para um crente mais parrudo, né, mais fortinho. O conhecimento da palavra de Deus traz liberdade. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. João 4,5 diz assim: está falando de Jesus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava sozinho. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos aqui o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu canto e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: dize-me tudo quanto tenho feito. Amém? Amém? Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Querido Deus, é necessário que o Senhor cresça e que nós diminuamos. É preciso, Deus, que nós tenhamos ouvidos atentos, um coração aberto, uma mente esclarecida, para que possamos não apenas ouvir a Tua palavra, mas que ela possa ser introduzida no nosso coração e provocar mudanças reais, uma transformação verdadeira na nossa mente, dando-nos uma nova postura, dando-nos um novo meio, um novo jeito de ser e de viver. Que a Tua palavra venha produzir em nós, Deus, mudanças profundas e permanentes. Fala conosco agora, Senhor, através da Tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Dá um soquinho assim, ó, na mão, né? Não no nariz. Na mão do irmão. Dá um soquinho assim. Diga: Deus abençoe você. E aí senta. Ainda bem que eu falei em tempo, né? Ainda bem que eu falei: vai que. Graças a Deus. Hoje nosso culto de ceia, eu falando com Deus: Deus, qual é? O que o Senhor tem para dizer hoje? Qual é a mensagem? E aí Deus começou a falar comigo no meu coração durante a semana toda. E eu preparei esse esboçozinho aqui. E eu acreditava que Deus tinha um norte, Deus tinha algo para fazer, para falar. Mas agora mesmo aqui, enquanto o louvor acontecia, Deus me deu o tema da mensagem. Ele mudou um pouquinho. É o mesmo esboço, é o mesmo texto, mas ele mudou um pouquinho o intuito.
mudou um pouquinho a revelação. Eu coloquei um tema da mensagem porque calou muito no meu coração a parte em que Jesus fala com uma mulher e depois ele, não a repreendendo, mas chamando a atenção dela, ele diz: se tu soubesses quem fala contigo, e nós vamos chegar lá. E então eu achei que Deus queria nos chamar a atenção para quem é que fala conosco. Se tu soubesse. Mas depois Deus falou no meu coração que aqui está explícito, aqui está revelado por Jesus, o próprio Jesus, o poder de um encontro transformador. Como que o encontro com Jesus pode transformar profundamente e radicalmente a vida de uma pessoa. O poder transformador de encontrar-se pessoalmente com Jesus. E eu falei pessoalmente porque essa mulher teve um encontro pessoal. Ali Jesus e ela, claro, em carne e osso. Mas o próprio Jesus nos diz neste texto que haverá o tempo, e já chegou, em que nós nos relacionaríamos com Ele e com o próprio Deus, não apenas pessoalmente em carne e osso, mas Ele diz em espírito e em verdade. E esta palavra de Jesus me deixa dizer nesta noite que Deus quer ter um encontro pessoal comigo e com você. Um encontro pessoal não como pessoas, mas em espírito e em verdade, o nosso espírito com o espírito do próprio Deus, espírito de vida. Um encontro transformador, radicalmente transformador, completamente transformador, permanentemente transformador. Porque esta mulher não imaginava o que um dia comum, ela não tinha ideia que apenas mais um dia num lugar de sempre. Está entendendo? Já começou. Um mesmo dia, um dia comum no lugar de sempre. Ela teria um encontro transformador. Ela teria sua vida completamente transformada, mudada, alterada. Apenas por participar ou por ter um encontro pessoal com Jesus. Com Jesus, em muito tempo, em todo o tempo, ele sempre dizia para os seus discípulos, onde ele andava, ele estava sempre reafirmando. Ele estava em uma obra missionária, Jesus estava fazendo a vontade do Pai, ele estava anunciando o Evangelho, ele estava dizendo as coisas que seriam, como seriam, o porquê ele estava ali, qual era o objetivo, o que ele queria fazer, o que ele esperava, de maneira que Jesus não tinha tempo a perder, e nesta caminhada ele precisava passar em Samaria, porque ele precisava levar a mensagem aos samaritanos, mas Samaria era um desafio muito grande. Um desafio muito grande, mas Jesus, ele não desviou o caminho, porque Jesus não tem medo de desafios, ele não tem medo de ser desafiado por nada nem ninguém. Não existe caminho difícil, não existe situação difícil. Olha aqui que eu vou dizer agora: não existem pessoas difíceis que não possam ser alcançados pelo Jesus de Nazaré. Era difícil demais. Eu lembro que uma vez alguém falava comigo e dizia: eu não tenho mais jeito, a minha situação não tem mais jeito, eu não tenho mais conserto, a minha vida não tem mais, não tem jeito, não há mais esperança. Deixa Jesus se encontrar com você hoje. Ouça o que Jesus vai dizer nessa noite, porque Ele está prestes a mudar a tua vida para sempre. Ele está prestes a mudar a nossa vida para sempre. A partir de hoje, muitas pessoas terão a sua vida transformada, assim, não será apenas por conta da mensagem deste mensageiro, mas será por conta da presença daquele que traz a mensagem, o Senhor Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Um encontro transformador seria um desafio.
Quando Jesus chega, irmão, as coisas mudam. Quando Jesus chega, há uma transformação e é real e é verdadeira. Nós precisamos apenas estar atentos à forma que Jesus age, como Ele trabalha. E olhando para esta mulher, este encontro de Jesus com a samaritana, nós podemos ver que Jesus, Ele ainda é o mesmo, como diz no livro de Hebreus. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A forma de agir, a forma de trabalhar, a intensidade do amor, a intensidade do desejo de estar junto, de cuidar. Porque de princípio ele chegou até a mulher e pediu a ela que ela desse um pouco de água. Preste atenção. Jesus chega como quem não quer nada. Uma mulher que ele conhecia, ele sabia, Jesus sabia. Ele sabia como estava o coração daquela mulher. Ele sabia como estava a vida daquela mulher. Talvez muita gente não tinha ideia, mas Jesus sabia tudo, porque Ele sabe tudo. Eu quero dizer que Jesus sabe exatamente como você está. Ele sabe exatamente como se encontra o nosso coração. Ele sabe exatamente como que está a nossa vida. Ele sabe exatamente o turbilhão, a situação difícil. Talvez um enrosco, essa mulher estava num enrosco difícil. E olha aqui, irmão, porque Jesus chega nessa mulher, a primeira coisa que Ele faz não é oferecer nada. Jesus não chega para ela e diz: mulher, eu vim aqui hoje para mudar a tua vida. Jesus não chega para ela e revela um plano extraordinário de transformação. Jesus não chega para ela dizendo: olha aqui, eu sou Jesus, o Cristo vindo dos céus, com poder. Não faz nenhuma demonstração extraordinária de poder. Ele chega perto daquela mulher como apenas mais um homem, sem gerar nela expectativas, sem tentar mostrar quem Ele era, sem buscar chamar a sua atenção. Muito pelo contrário, Jesus chega para ela e não dá nada, Ele apenas pede. Jesus chega para aquela mulher e diz assim: me dá um pouco de água, me dá um pouco dessa água para beber. Jesus não chegou oferecendo, Jesus chegou pedindo. Mas na verdade Jesus não queria receber a água da mulher. Jesus queria mesmo era ofertar a sua própria água. Às vezes nós não entendemos. Quando Deus chega até nós, Ele nos pede algo. Quando no primeiro momento Deus nos pede para entregarmos alguma coisa, Ele pede para nos dar, para que demos alguma coisa para Ele, a gente não entende. Poxa, ou às vezes achamos que Deus só está interessado naquilo que temos, naquilo que somos, naquilo que podemos. As pessoas às vezes elas fogem de Jesus, fogem do Evangelho, porque elas creem por algum momento que este homem que se aproximou de mim está querendo tirar de mim alguma vantagem. Este Jesus, Ele quer tirar de mim alguma vantagem. Esse Jesus, Ele quer alguma coisa de mim. Esse Jesus só está interessado naquilo que eu tenho para oferecer, porque as pessoas que nos cercam, por muitas vezes, é só isso que tem para nos dar, o desejo de tirar algo de nós. E nós achamos que Deus é igual, e achamos que Jesus é igual, que Ele está se aproximando ou buscando aproximar-se de nós para ter para Ele algum benefício. Lembro que uma vez eu tentei procurar em mim mesmo por que Jesus me amava. Comecei a olhar a minha vida, tudo que eu fazia, como fazia, e de repente eu vi Jesus se aproximando, e eu fiquei receoso, e vi Jesus puxando o papo comigo, dizendo: o que esse cara quer? Como pode puxar papo comigo? Mas porque eu sou samaritano, tem algum interesse nesse negócio. Eu tentei achar o que é que Deus queria em mim, o que Jesus buscava em mim, porque lá no fundo do meu coração eu tinha até um interessezinho de entregar. Mas eu vou dar aquele que Ele me pede, porque daí pelo menos Ele me abençoa de vez. E o que será que Deus quer de mim?
Por que que Ele me ama? Por que que Ele me busca? Por que que Ele vem ao meu encontro? Por que que Deus, Ele vem até onde eu estou? Por que que Ele insiste em conversar comigo? Por que que Ele insiste em vir perto de mim? Por que que Ele fica me chamando a atenção? Deus quer alguma coisa, o que Ele espera receber? Eu comecei a buscar, irmão, em mim alguma coisa. Eu sempre conto essa história. Parece uma brincadeirinha, mas não é. Porque eu na ânsia de encontrar qual era o interesse de Deus na minha vida, eu comecei a puxar na minha pouca experiência em igreja e pouco conhecimento teológico. E eu me lembrei que quando eu era criança eu ouvi alguém dizer que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. E por um momento eu disse, achei, entendi. Ó, como a gente é uns malas sem alça. Eu olhei e disse, te peguei. Eu sei que você quer de mim. O Senhor quer que eu fique ajoelhado adorando. O Senhor quer que eu fique ali em posição de humilhação, me humilhando para você, por um breve momento no meu coração, eu disse, eu sei, o Senhor quer que eu fique humilhado. O Senhor quer que eu fique subjugado. Deus me ama porque Ele quer adoração. Ele quer adoração, quer ser malandrão. Quer que fique enchendo tua bolinha. Adoração, entendi. Por um momento eu me senti meio que vitorioso, porque eu disse, agora eu te peguei. Você tem um interesse só em... Aí, de repente, o Espírito Santo me levou a me lembrar também que a palavra de Deus diz que lá nos céus existem anjos, arcanjos, serafins e querubins, em santidade, aos milhões de milhares, e que a Bíblia diz que eles adoram ao Senhor 24 horas aqui no nosso sistema. Eles adoram a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz, e eles dizem que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ininterruptamente, todo o tempo. Aí eu olhei para mim de novo e tentei procurar a adoração que Deus buscava em mim, porque eu olhei para mim e disse, puxa, mas eu só dou alguns segundinhos, alguns momentos, às vezes no culto, um momento de oração. Quando eu oro 1 hora, eu saio, parece um super-herói. Orei 1 hora, Hulk da oração. Orei 1 hora, agora estou. E eu olhei para minha adoraçãozinha pequenininha, falha, frágil. Porque por vezes eu só canto as canções porque eu sei ela de cor, e às vezes nem de cor eu sei, ela está aqui no telão. E eu vi que tinha vezes que eu não queria ir 1 vez ou 2 por semana, ou talvez até menos na época. E eu fiquei envergonhado e disse, porque não pode ser essa minha adoração que Ele quer, porque ela é tão chula. Não pode ser a minha adoração porque ela é tão pequena, é tão pífia. A minha adoração não vale porque Ele tem anjos, arcanjos, querubins, serafins que o adoram ininterruptamente. A minha adoração não faz diferença nenhuma. Eu não consigo produzir nada. Então eu voltei na minha busca lá do início. O que é que Deus quer de mim? Porque Ele se aproxima. Qual é o intuito? Qual é o interesse? O que o Senhor busca em mim? O que eu tenho de tão especial? E eu não encontrava nada. E aí eu fui na casa do meu pastor e fui lá e conversar com a pastora e disse, pastora, me diga uma coisa. Ela disse, pode falar, eu vou te fazer uma pergunta. Eu digo, então, ela disse, pode perguntar. Eu disse, o que Deus quer de mim?
Eu preciso saber o que Deus quer de mim, porque eu não sei o que Ele quer de mim. Ele está me buscando, Ele está se aproximando. Eu não sei o que Ele quer de mim, o que Ele busca em mim, porque eu não consigo identificar. Eu não sei o que eu tenho que Ele possa desejar, eu não sei o que eu tenho que Ele possa querer. Minha pastora olhou para mim e disse: você não tem nada. Eu disse: então eu estou frito. Estou frito porque eu não tenho nada mesmo. Ele vai chegar perto de mim, ele vai se decepcionar, ele vai chegar perto de mim, ele vai se frustrar comigo, porque talvez ele não sabe exatamente quem eu sou, o quanto incapaz, o quão pequeno, ele não sabe. Eu tinha que ter alguma coisa para oferecer. Ela diz: não tem nada. Eu disse: mas então por que ele se aproxima? Então por que ele me ama? Então por que ele diz que me ama? E por que ele vive chamando a minha atenção e insiste em dizer que me ama? Ela parou um tempo, tentando encontrar uma resposta. E ela não encontrou uma resposta, ela só disse se ele ama porque ele ama. Ele ama porque ele decidiu amar. Ele ama porque é o que ele é, amor. Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é o amor. Às vezes nós ficamos esperando o que Deus quer de mim, como se Ele estivesse se aproximando de nós para nos tirar algo, como se Ele chamasse a nossa atenção para nos usar em benefício dEle mesmo. Como se nós tivéssemos algo muito precioso, como se tivéssemos um tesouro, e Deus quer daquilo que eu tenho, porque talvez Ele está em falta. A mulher olhou para Jesus, Ele disse: Ele quer a água que eu posso tirar, porque Ele nem um balde tem, Ele quer o que eu posso oferecer por um momento. Ela não entendeu. E às vezes as pessoas não entendem porque Deus me quer, porque Ele se aproxima de mim. O que Deus quer comigo, Ele não quer nada. Ele quer apenas ser o que Ele é, amor. Porque a Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Ele é o amor. Então se aproxima, Jesus se aproxima dela sem nem o interesse de receber. Ele não puxou assunto com aquela mulher porque ele tinha de fato sede de um gole de água. Um tempo atrás, lá no deserto, um homem, Moisés, orou e a água saiu da rocha. Jesus podia orar, a água saía da rocha, chovia do céu, saía do ar. Havia um propósito. Quando Deus nos chama a atenção, quando Ele quer se aproximar, quando Ele busca a aproximação de nós, não é porque Ele tem interesse em algo que a gente tem, mas é em algo que Ele quer oferecer. Ele quer dar alguma coisa, Ele quer oferecer alguma coisa. Ele não queria receber a água, mas Ele queria ofertar a sua própria água. Irmão, quando Jesus se aproxima de nós, Ele não quer que nós entreguemos a nossa vida, Ele quer ofertar a vida dEle para mim e para você. Ele não quer a nossa atenção, que nós temos a nossa atenção para Ele, não. Ele quer ofertar a atenção dEle para mim e para você. Não há nada que nós possamos ofertar e oferecer, mas há muito que nós podemos receber. Há muito que podemos receber, porque Ele quer nos ofertar, Ele quer oferecer. Mas a mulher desprezou a Jesus. Jesus se aproxima e ela olha Ele com desdém. Jesus se aproxima e ela olha Ele com desprezo, porque ela dá uma bronca nele. Ela dá uma bronca em Jesus, diz: por que você está falando comigo? Você não sabe que eu sou samaritana e você é judeu? E o samaritano a gente não pode conversar. Então Jesus, Ele insiste na conversa, e então ela despreza de novo. Ela diz: mas como que você vai tirar água do poço? Você não tem nem balde, o poço é fundo. Como que você quer me dar alguma coisa se eu não vejo um meio de você fazer o que você está fazendo?
Como que você diz que vai fazer algo para mim, se eu não vejo ferramentas nas tuas mãos, não daquelas que eu conheço? Se eu não encontro um meio, eu olho para você e não vejo a forma que você vai fazer. Você não tem um balde, o poço é fundo. Porque nós olhamos às vezes para as mãos de Jesus e queremos saber o que Ele vai fazer e como vai fazer, qual vai ser o meio. Qual vai ser o meio que Ele vai usar para tocar a minha vida? Qual vai ser o meio que Ele vai usar para transformar a minha vida? Mas a gente olha e não vê as ferramentas e não vê o meio, e não consegue compreender e diz: não, Jesus, isso você não pode fazer. Não, meu casamento não dá para o Senhor mudar porque é difícil demais, o poço é fundo. Não, aqui não adianta o Senhor tentar interferir, porque não vai conseguir. Aqui só se busca água com balde e corda. Você não tem balde, não tem corda, e o poço é fundo. Não, Jesus, o problema é profundo demais, a situação é profunda demais, a situação é difícil demais. Nós desprezamos a palavra de Deus, desprezamos o agir de Deus. Quando olhamos a palavra, lemos a palavra e diz: não dá. Quando Ele diz que vai cuidar de nós, quando Ele diz que vai mudar a nossa vida, vai nos transformar, nós olhamos para nós mesmos, olhamos para a situação e dizemos: não dá. Porque esperamos encontrar e olhar em Deus apenas. Nós confiamos mais nos meios que usamos do que no poder daquele que fala conosco. Nós queremos entender os processos. E quando nós não entendemos os processos, nós refutamos e recusamos a ação do Deus Todo-Poderoso, que não depende e não precisa dos nossos processos. Como Deus, o Senhor fará isso? Como Jesus acontecerá isso? Não tem um balde e o poço é fundo. Como o Senhor vai restaurar essa situação? O problema é fundo e o tempo passou e nós ficamos tentando compreender os processos. É aquele tempo, aquele momento em que a gente tenta ensinar Deus a fazer os milagres. Não, Jesus, o Senhor tem que conseguir primeiro um balde e uma corda. Quando tiver um balde e uma corda, então eu começo a acreditar. Mas hoje eu não vejo nenhum balde e nenhuma corda. Está difícil demais para mim acreditar. Hoje eu não vejo situação, o meu marido ainda não mudou nada, a minha esposa não mudou em nada, os meus filhos estão iguais, a minha vida é do mesmo jeito. Eu não vejo o balde e corda, não tem sinal, eu não estou entendendo este processo. Faltam alguns elementos para que a coisa aconteça do jeito que eu penso que deve ser. Então eu não acredito, não aceito. A mulher olhou para Jesus e desprezou. Nós desprezamos a Jesus e desprezamos a palavra de Deus. Quando Ele diz que Ele é o nosso justo juiz, mas não cremos no julgamento do Deus que é justo juiz. Desprezamos a Jesus quando não compreendemos o seu jeito de agir, o que Ele fará e como fará. Ela desprezou. O poço é fundo. Mas eu tenho uma boa notícia, irmão. Boa notícia é que Jesus suporta e vence o desprezo. Mas Jesus suportou e venceu o desprezo, porque mesmo quando desprezamos, Ele insiste em nos alcançar. Vai tirar com o quê? O poço é fundo. Mas Jesus não vai embora. Ele não desiste. Graças a Deus por esse Jesus maravilhoso, por esse amor maravilhoso que nos alcançou e não desiste. Porque mesmo quando desprezamos, Ele ainda nos ama. Quando desprezamos ainda, Ele quer nos alcançar. Mesmo quando desprezamos, Ele permanece. Depois Jesus continuou e Ele precisou quebrar um paradigma.
A mulher estava presa em um paradigma de que judeus e samaritanos não deviam conversar. Era uma verdade mentirosa, sabe? Um paradigma é uma verdade mentirosa. É algo que a gente tem como verdade, mas não é de fato uma verdade. Todos acreditam, a gente acaba acreditando, cria-se um modo de pensar, de agir ou de ser construído, que às vezes a gente nem sabe por quê. Havia um paradigma que estava impedindo aquela mulher, e preste bem atenção nessa parte. Havia um paradigma que estava impedindo aquela mulher de conversar, de deixar-se ser tocada, de deixar-se ser alcançada por Jesus. Porque ela acreditava, porque era uma máxima de todos que estavam à sua volta, que judeus e samaritanos não podiam conversar, não podiam relacionar-se. Então, quando Jesus se aproxima, ela traz o paradigma e diz: não pode, não é assim, não pode ser desse jeito. Como o Senhor conversa comigo, samaritana? Não pode. Olha o paradigma, olha a mentira, a verdade que é uma mentira. E às vezes nós temos os nossos próprios paradigmas. Existem pessoas presas em paradigmas, que não conseguem entender e aceitar o toque de Jesus no seu coração, porque elas acreditam em coisas, ou o que falaram, ou o que ela mesma constrói na sua mente, no seu coração. Jesus não vai me aceitar de novo, porque é a 195ª vez. Deus não vai me aceitar agora, porque o que eu fiz é muito grande. Deus não tem como me amar, porque eu sou um pecador inveterado. Eu fiz uns pecados muito fortes, ninguém sabe a minha vida, o que eu fiz, não pode ter perdão para mim. É um paradigma, uma mentira. Porque a palavra da verdade diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda, vou repetir essa palavra, nos purificar de toda a injustiça. Essa é a verdade. Construímos paradigmas, o inferno, o mundo, ele constrói paradigmas na nossa vida. Deus não pode me usar porque eu sou tímido. Deus não pode me usar porque eu não sei. Deus não pode me usar porque eu não tenho. Mas isso nunca aconteceu antes, eu nunca vi ser desse jeito. Havia um fato, um paradigma que precisava ser quebrado. Não havia um outro meio, não havia outra forma de alcançar aquela mulher sem que aquele paradigma fosse quebrado. E paradigmas, irmãos, realmente costumam ser coisas profundas da nossa alma e do nosso coração. Coisas que vêm e alteram. Uma vez eu assisti um filme. O nome do filme era O Mestre dos Desejos. Eu já contei essa história algumas vezes, mas é importante falar de novo. E neste filme do Mestre dos Desejos, Satanás plantou um paradigma na minha mente. Por isso que eu sempre falo, cuidado com o que você assiste. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Cuidado com o que você deixa entrar pelas janelas da tua alma. E então naquele filme tinha um demônio. Eles encontraram um filme bem louco, meio retardado até. Mas mais retardado fui eu, que engoli com farinha a proposta do diabo. A gente come as coisas do diabo, irmão, nem vê, engole. Encontraram um demônio dentro de um diamante, um prisma. Não sei se alguém já assistiu esse filme. Que veio do espaço aquele diamante. Daí serraram, abriram, tinha um negócio dentro, tinha um demônio bem fraquinho. E aquele demônio, ele se alimentava do desejo das pessoas. Olha a artimanha do inferno. Se alimentava do desejo das pessoas. Então ele chegou para uma moça que era muito bonita, ela gostava de ser bonita, modelo, e falou para ela assim: você quer ser linda eternamente? Eu posso conseguir isso para você.
E ela ficou empolgadíssima. Ela disse: é lógico, eu quero ser linda para sempre. Então ele roubou a alma daquela mulher e transformou ela num manequim. E ela ficou lá sem vida, jovem para sempre, mas sem vida. Havia um outro cara que era da sociedade, ele queria ser importante, e ele chegou, e o homem ia fazer uma festa, e ele disse: você quer que essa tua festa entre para a história? Que ela seja comentada no mundo inteiro, fique famosa no mundo inteiro? Eu posso te dar isso. Temos que fazer um pacto. E o cara ficou: eu quero, claro que eu quero. Então chegou no momento lá da festa, começou a sair uns negócios das paredes, morreu todo mundo naquela festa, foi um sangueira para tudo que é lado, era filme de terror, é claro. Saiu em todos os jornais do mundo inteiro. E o cara morreu junto, e o demônio ficou com a alma. E quando terminou aquele filme, eu nem sabia, irmão, foi num dia no encontro com Deus. Olha como é importante a gente ir no encontro com Deus. No encontro com Deus, no momento de cura interior, o Espírito Santo revelou no meu coração esse paradigma. Que o primeiro Deus falou para mim assim: eu não sou o mestre dos desejos. E eu não entendi. Disse: Deus, o que o Senhor estava falando? Ele disse: eu não sou o mestre dos desejos. Eu comecei a perceber, irmãos, que eu tinha medo de pedir para Deus algumas coisas, porque eu tinha receio que aquilo que era bom para mim pudesse me fazer mal. Eu tinha medo de pedir um carro novo, porque eu podia pegar um carro novo e daí bater ali na esquina e morrer. Eu tinha medo de pedir para Deus uma família abençoada, porque podia acontecer uma tragédia na minha família, então eu não pedia. A partir daquele momento, Satanás implantou uma ideia na minha mente e no meu coração, que aquilo que era bom poderia tornar-se mal. Então eu preferia não pedir, preferia não querer, não desejar. Era um paradigma, uma mentira do inferno. E às vezes nós construímos paradigmas nós mesmos no nosso coração, porque vem coisas de família, do pai, da mãe, de amigos, da infância, que nos freiam, que tentamos manter Jesus longe, afastados, porque achamos que não, isso não é para mim, não dá desse jeito, não é assim que funciona. Mas Jesus chega diante desta mulher e põe por terra o paradigma e alcança o coração daquela mulher, e a vida dela é transformada para sempre. Um encontro transformador que quebra paradigmas, que tira a mentira e semeia a verdade, planta a verdade. Paradigmas precisam ser quebrados em nossas vidas. Jesus, o Senhor dos senhores. Existe um paradigma. Uma vez alguém falou para mim que não lia muito a Bíblia, porque quem lê muito a Bíblia fica louco. Porque eu sou meio doido, fica louco. Aliás, a Bíblia diz, irmão, mesmo a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Vamos ser louco mesmo. Vamos quebrar os paradigmas, irmão. Mentiras. Tem gente que acha que Deus está tentando usurpar o que é dele. Acha que Deus está como quem tem um curral de, sei lá, um galinheiro, vai botando ovo para mim todo dia aí, vai produzindo almas para mim aí, minha maquininha de ganhar alma, vai produzindo aí que eu preciso encher o céu. A gente acha que Deus está tentando só explorar. Deus é um explorador de crentes, Deus é explorador de pastores. Bota para trabalhar, vai trabalhar para mim produzir. Quando na verdade Ele está dizendo que Ele tem galardão para aqueles que fazem. Quando na verdade Ele está se aproximando e dizendo: aquele que trabalha recebe 30, 60 ou 100 vezes tanto. 100 vezes tanto que você produzia, o que Ele quer para oferecer. Paradigmas, mentiras, semeadas na nossa mente, no nosso coração, por vezes pelo diabo, mas por vezes são por pessoas usadas pelo diabo. Fica indo lá na igreja levar dinheiro para o pastor. Vai lá fazer célula lá.
É lá ficar cuidando de gente, isso não é tarefa para você, isso é para pastor. Abrir a tua casa para receber essa lei, não, o povo entra lá, faz uma bagunça, ninguém ajuda a gente nem a lavar a louça, vão todo mundo embora, né, Diego? Paradigmas. Porque eu penso que Deus está me explorando, Ele está explorando a minha casa, Deus está explorando a minha vida, está explorando o meu trabalho. Ele quer a água que eu tenho no poço, porque Ele não tem nenhum balde, uma corda. Então nós desprezamos. Vai fazer o de bobo não. Fazer o de bobo não. O senhor quer o meu tempinho de descansar, o senhor quer o meu, não vai fazer o de bobo não. Quer ganhar alma, se vira. Manda um anjo do céu. Porque eu não estou afim não. Não quero esse negócio para mim não. Aí Jesus olha para ela e diz, se você soubesse. Se você soubesse quem é que fala contigo. Se tu soubesse quem é que está aqui falando contigo e te fazendo se você soubesse, tu pedirias da água e eu te daria. Se você entendesse, se você compreendesse, se você soubesse, porque às vezes não reconhecemos, porque não conhecemos o Deus que fala conosco. Aquela mulher não reconheceu a Jesus, não sabia quem Ele era. Ele era apenas um estranho pedindo água, ela não reconheceu o Cristo. Porque ela não conhecia, às vezes não reconhecemos a Cristo, não reconhecemos o chamado de Deus, não reconhecemos aquele que fala conosco, porque não conhecemos, não sabemos quem Ele é. E Deus nessa noite Ele fala para mim e para você, se você soubesse, se você soubesse os galardões, se você soubesse o que tinha preparado, se você soubesse o que Ele tem guardado, se você soubesse, a água, não essa aguinha que você tem para me oferecer, não esse negocinho pequeno, frágil, essa adoraçãozinha de Eduardo, eu tenho presença. Se você soubesse as experiências extraordinárias, se você soubesse os momentos extraordinários, se você soubesse quem é que fala contigo, se você soubesse o que eu posso fazer, se você soubesse quem eu posso ser, se você soubesse quanto eu posso fazer. Jesus, Ele chega até aquela mulher, e Ele num encontro transformador, porque quando ela olha para Jesus, ela diz, puxa. E então Ele fala com ela, e fala da situação do marido dela e da esposa dela, dos esposos dela. E ela fica admirada, e então ela aceita a palavra no seu coração, e a fonte começa a jorrar imediatamente. Então ela sai dali e vai falar de Jesus para as outras pessoas lá na cidade dela. Porque a palavra é a verdade. Quando a água entra, ela se torna uma fonte. Quando a palavra entra, ela começa a jorrar. Olha aqui para mim. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que é impossível alguém que foi tocado no encontro pessoal com Jesus não replicar aquilo que recebeu. É incontrolável. É incontrolável. Ela saiu dali e começou a falar para todos os outros. Jesus mudou a vida não apenas daquela mulher, mas Ele mudou a vida da cidade inteira. De uma cidade inteira.
alcançou aquela mulher, e daquela mulher uma fonte se tornou de dentro dela mesma uma fonte de água da vida, água viva que vem dos céus. E ela saiu para sua cidade e começou a falar de Jesus, mesmo sem saber muito. Olha aqui o paradigma. Queria tanto falar de Jesus, mas eu sei tão pouquinho. Aquela mulher só sabia dizer uma coisa, gente. Ela chegou lá na cidade, tem um homem lá do poço, gente. Um homem lá, ele falou tudo da minha vida. Ele falou tudo do que eu sou da minha vida. Será que não é o Cristo? Eu acho que ele é o Cristo. Um homem lá, não sabia nenhum nome, ela só disse um homem. Ela não falou que era Jesus, não falou que era de Nazaré. Ela só disse: tem alguém lá que mudou a minha vida. Ele transformou a minha vida. Eu não sei o que acontece, mas é Ele. Porque a única coisa que nós precisamos fazer é dizer: Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua também. Alguém mudou a minha vida, Ele tocou em mim. Jesus tocou em mim, eu não sou mais o mesmo. Através de um toque pessoal na vida daquela mulher, Jesus alcançou não apenas a mulher, a sua casa, a sua família, mas toda uma cidade foi impactada pelo testemunho daquela mulher. Pelo testemunho. Não foi pela pregação, não foi pelo conhecimento extraordinário, não foi pelo cargo maravilhoso. Apenas o testemunho daquela mulher moveu uma cidade toda em direção a Jesus. A importância de testemunhar. Para encerrar a mensagem de hoje, Jesus conversava com a mulher, os discípulos saíram, foram buscar comida, eles estavam com fome. E Jesus ficou ali conversando com aquela mulher, porque ele não tinha tempo a perder. Ele estava em uma grande obra. Preste atenção, irmão. Preste bem atenção aqui. Nós já vamos encerrar, estamos indo para o finalzinho, mas preste atenção. De repente os discípulos chegam e... João, o quê? Jesus lá. O que tem em Mateus? Tinha água do céu. Jesus está falando com uma mulher lá. E é uma samaritana. E então eles começaram entre eles a conversar, mas ninguém foi falar com Jesus. Por quê? Ficaram entre eles ali, a Bíblia não fala exatamente o que eles falavam, mas se eles não tinham coragem de falar com Jesus, talvez, será que ele sabe que é samaritana? Será que Jesus, o que será que ele está falando? Mas eles não entenderam nada do que Jesus estava fazendo, por que estava fazendo. E então Jesus falava com aquela mulher e ele só tinha uma coisa em mente: era a hora da boia. Um papá. E então eles chegam para Jesus no intuito: olha aqui, irmão, olha aqui para mim, olha a revelação de Deus para nós essa noite. Com as mãos cheias, eles disseram: agora nós vamos impressionar o mestre. Estamos com as mãos cheias e vamos servi-lo o melhor jantar. Preparamos, fomos longe buscar. Então vieram até Jesus e disseram: Rabi, mestre, venha e come, porque lhe preparamos um grande manjar. Às vezes nós queremos fazer coisas para Jesus que Ele não pediu para fazer. E a Bíblia diz que Jesus olhou e disse: uma comida eu tenho para comer, e uma bebida eu tenho para beber. Ele desprezou. Irmão, Jesus não estava desprezando os discípulos. Jesus não estava desprezando o alimento, porque Ele comia também. Mas Ele ficou insatisfeito porque os discípulos não entenderam o que Ele estava fazendo.
Os discípulos não compreenderam, eles não conseguiram entender o ambiente, eles não conseguiram compreender o momento, e eles ficaram mais atenciosos a coisas que não eram tão importantes assim, do que aquilo que era o mais importante. Para de se preocupar com o jantar. Tem uma samaritana aqui. Eu estou alcançando uma cidade, eu tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Vocês não estão entendendo? Eu não quero ser servido por esse, eu não quero, não é isso, eu não pedi isso, eu não quero ser servido. Não me chame de Senhor, não me chame de Rabi, não me traga os melhores manjares, porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Quem está comigo, venha comigo fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida, essa é a minha bebida, é isso que eu quero. Fazer a vontade do meu Pai. Servir a Deus, servindo pessoas. Fica de pé. Não foi uma rejeição ao alimento, não foi uma rejeição aos discípulos, foi uma rejeição à atitude, totalmente fora da visão. Os discípulos não estavam entendendo que mais importante do que comer e beber era alcançar aquela mulher samaritana. Era um momento extraordinário de vida. Era um momento extraordinário de transformação de vida. Era um momento extraordinário de milagre. Milagre na vida daquela mulher. Milagre na vida da família daquela mulher. Milagre na vida de uma cidade inteira. E eles estavam preocupados com o almoço, com o jantar. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele ainda quer fazer encontros transformadores lá nas nossas células. Não importa o lanche, meu irmão. Não importa a mensagem. Não importa quem vai trazer a mensagem. Não importa quem é o líder. Não importa quem é o anfitrião. Às vezes estamos mais preocupados com coisas que não têm tanta importância. Ele quer encontros transformadores. Ele quer quebrar paradigmas, Ele quer abrir as portas, Ele quer tocar corações, Ele quer tocar na tua vida.